Começamos o vídeo hoje com um cafezinho da tarde, um pãozinho com mortandela, um leitinho e um cafezinho. A academia, olha, criança gorfou, pegamos chuva, tô ensopada. Olha que onda. Deixa eu atualizar vocês. Aqui. Situação toda gorfada. Tive que correr com a criança. Vocês que é o seguinte. Eu tive forças maiores. Não fui na academia hoje, tava com uma enxaqueca brava. Mandei mensagem pra Vivi e também o Levi tomou vacininha hoje. Então, ó. Tem criança doente. Aí eu desmarquei com ela. Aí eu mandei mensagem pra ela agora. Falei, Vivi, eu vou marcar na academia do meu condomínio, se você quiser vir, né? Mas ela tá com visita em casa. Fui, meu bem. Fui lá na portaria marcar essa academia. Chegando lá, deu um curto na academia. O segurança veio e falou assim, ó, não tem como marcar a academia, porque deu um curto, os aparelhos tá tudo desligado, tá toda desligada a academia. Sinal divino. E ainda pra ajudar eu peguei um toró. Vim correndo. Então já fiz a academia do dia. Jantinha, arroz, cenoura com chuchu, ovos cozidos e filé de frango. Fiz bem pouquinho arroz, tá, gente? E aqui é a marmitinha do meu filho. Ficou bem coloridinha, né? À noite eu fui no meu condomínio, meu esposo é piscineiro. E a gente foi fazer a piscina, eu fui de companhia. O Levi tava meio enjoadinho, eu fui junto com ele. E daí a gente ficou tomando um arzinho enquanto o papai trabalhava. Bom dia, café da manhã, torrei um pãozinho, um leite, um cafezinho. Esse vai ser o meu café da manhã, eu tirei o miolo. No almoço eu requentei, né, esquentei os legumes. Esses legumes eu fiz a mais justamente para eu almoçar mais legumes do que arroz. E como eu não ia ter ovo para complementar a minha refeição, eu coloquei 2 colheres de sopa desse tamanho para esquentar junto com legumes. Eu coloquei separadinho assim, coloquei um pouquinho de água e daí a aguinha do legumes foi temperando o arroz. Aí ele fica molinho, não fica aquele arroz seco, esturricado, porque tá esquentando. E daí, ó, vai soltando esse caldinho no arroz. Assim ficou o meu almoço. Meu prato foi esse. Cenoura com chuchu, 2 colherzinhas de arroz e um franguinho frito com pouco óleo. Tá bem coloridinho, pelo menos, né? Eu vou almoçar rapidinho, porque o bebê dormiu. Uma delícia. Já ele acorda. Tem um chá de... Vou fazer um chá de gengibre. Que ontem o Levi foi na... Já ia falar Natan, que é meu filho mais velho. Ontem o Levi foi na pediatra e eu já aproveitei pra perguntar, né? Se ia ter alguma alteração no leite, né? Porque como ele mama no peito e forma a amamentação mista, dá medo, né? Como que fala? De ir para... Gente, eu tô meia de ir pro leite. Então, pra não ir pro leite, é melhor a gente perguntar tudo, né? E aí eu pus aqui, ó. Deixei posando. E agora eu vou tomar ele junto com o meu almoço. Pãozinho, tirei o miolo. Tinha uma fatia de mortandela que meu esposo comprou ontem. Um cafezinho e um leite. O rinoceronte tem um chifre no nariz. Nós estamos lendo. Gente. Oh, que mocinho que eu sou. Eu gosto de passar a mão. Vim aonde nós vamos? Nós vamos lá embaixo esperar o papai. Barato, mas ir lá fora buscar ele. Vou contar pra vocês o livramento que Deus fez. Eu moro na Torre 4.
E eu espero meu esposo lá na portaria, lá fora, pela Torre 6, pela Torre 7. E a Torre 7, ela fica exatamente no centro do condomínio. Então, da Torre 7 fica longe pra eu ir pra minha torre correndo e fica longe de eu ir da portaria. Eu tava descendo com meu filho pra esperar meu esposo lá na portaria. E não deu certo, a hora que eu abri, meu esposo chegou. E nesse período que eu ia descer lá embaixo, tinha um pitbull lá fora. Diz que os vizinhos estavam todos amedrontados. E esse pitbull, ele tava na Torre 7, ou seja, no meio do condomínio. Eu não teria pra onde fugir. Então sim, eu vejo como um cuidado de Deus, um livramento de Deus, porque às vezes se eu estivesse lá embaixo, às vezes ele poderia vir, né, porque eu tava com criança no colo, eles, não vou dizer ataca, né, porque tem alguns que são dóceis, mas a gente sabe que ou ele ataca pra brincar, ou ele ataca pra machucar, a gente nunca sabe. Mas sim, foi um livramento de Deus. Eu entendo como um cuidado de Deus, um zelo de Deus e um testemunho, porque alguma coisa muito grave poderia ter acontecido, né? E graças a Deus, tudo tranquilo. Do filho e do marido. Meu filho pediu uma pizza de frango, metade frango e metade carne seca. E meu esposo pediu um japa, para não desagradar nenhum dos dois. Eu provei um pouquinho de cada, mas tudo com moderação. Esse foi nosso jantarzinho. E daí não precisei de sujar de novo, tava tudo limpinho. Um agradinho faz bem, né, gente? E faz tempo que meu esposo estava com vontade de comer japonês, então a gente juntou o útil e o agradável. Veio esse mini temaki frito, eu gosto mais dos fritos, os crus eu não gosto muito. De paz, pia limpa, de eu não fazer janta. Não tem pia. Terra e pia. Olha uma lata ali, não tem problema. Hoje é sexta-feira, ó. Sem neurose.